dia, gente. Para nós aqui é bom dia, boa tarde. Gente, seja todo mundo bem-vindo aí para mais um bate-papo aí, extremamente importante para você, empresário que é do Simples Nacional. Hoje a gente quer trazer a informação em relação a uma decisão importante no mês de setembro deste ano, tá? Para você que é do Simples Nacional, fique atento, fique conosco aqui para você entender o que é melhor cenário para você. Hoje nós estamos falando a questão sobre o Simples Nacional do modo tradicional, ou você vai optar pelo modo híbrido em setembro, tá? Quem está hoje junto conosco aqui é a Fabiane e o Marco, são nossos parceiros aqui do escritório, consultores tributários aí. Gente, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso bate-papo aí, que seja, com certeza, trazer bastante informação em relação a essa reforma tributária aí. E hoje, Jackson, a gente vai repetir um pouquinho do que a gente já vem falando nas nossas últimas gravações, nos nossos últimos podcasts, para voltado pensando no público do Simples Nacional, né? Então a gente vai relembrar um pouquinho da reforma, vai relembrar um pouquinho de como as coisas vão acontecer para quem ainda não nos acompanhou até agora, e a gente vai falar especificamente para o público do Simples Nacional. É isso aí, bom dia, Jackson, bom dia, Fábio. As mudanças estão aí, bater da porta, está na hora das decisões serem tomadas, está na hora da gente começar a preparar o que já estava, né? Já estava escrito, né? Estava escrito e está na hora de se preparar mesmo e ver qual é o melhor cenário que a empresa do Simples vai adotar, né? A grande pergunta, acho que a gente pode começar aqui, dizer, e aí, o Simples vai acabar ou não vai acabar, né? Essa é o que se levantou bastante com a reforma, né? Se ele seria o fim do Simples ou não, né? O pessoal me pergunta bastante, como cliente, não cliente, a gente anda na rua bastante, né, e tem muito contato e o pessoal pergunta. Então foi um dos grandes objetivos nosso bater esse papo aí, para trazer essa explanação, essa explicação aí para o pessoal aí. Então vamos entender um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre a reforma, para daí a gente entrar no ponto do Simples, né? Quando a gente fala da reforma tributária, ela nasceu lá em 2023. Teve uma primeira alteração de norma e depois disso a gente vem quase que... Gente, me arrisco a dizer quase que diariamente tendo alteração, tendo mudanças que os contadores estão tendo que acompanhar, né? E a gente está aqui no dia a dia debruçado sobre a lei, estudando bastante para entender. A norma do Simples, ela saiu esse ano, então é uma norma relativamente recente, e a maior mudança que eu vejo para as empresas do Simples é o momento da opção do Simples. Como a gente veio operando desde que saiu lá em 2016 a lei do Simples Nacional, em janeiro de cada ano a gente fazia a opção do Simples, né? A gente regularizava os débitos dos clientes que tinham alteração e agora não, agora a gente já teve um marco histórico que mudou essa opção para setembro e por isso que a gente está fazendo o nosso podcast hoje, né? Falando então um pouquinho sobre o Simples, porque tá batendo na porta o momento das alterações. Mas antes disso, vamos explicar um pouquinho sobre o Simples. Pode passar o próximo slide, por favor? Então, quando a gente fala da reforma tributária, a gente teve uma grande alteração, porque até o momento a gente pagava, as empresas pagavam dentro da guia do Simples todos os impostos unificados, mas ela tinha uma alíquota reduzida, mas pagava como as outras empresas. Qual foi a alteração da reforma tributária? Eu deixo de pagar PIS, COFINS, que eram guias que eu pagava no dia 25, o IPI, que era pago só pela indústria, o ICMS, que era pago por quem vendia mercadoria, comércio de mercadoria, e o ISS dos prestadores de serviço. Então, guias que eu pagava no dia 10, guias que eu pagava no dia 25, todas essas guias vão ser unificadas e elas vão ser pagas o CBS, o IBS e o IS, que é o que eles chamam de imposto do pecado, né? Então, a gente teve uma alteração ali estrutural no formato do recolhimento dos impostos. Além disso, muda o que a gente chama de fato gerador e o momento do recolhimento. Então, todas as regras, Jackson, dos impostos, elas foram alteradas. Além disso, pode passar o próximo slide, por favor, para a gente conseguir acompanhar. A gente tem uma etapa de transição que começa agora em 2026 e vai até 2033. Ela já começou, né, na verdade, e o que vai mudar, talvez, que a gente tem que tocar, que é o grande importante, é muito importante para o empreendedor, é entender o princípio da cumulatividade ampla em relação aos créditos que vão ser tomados.
Então, é importante essa situação. Por quê? Porque na hora da opção eu vou saber se eu vou estar tomando crédito e, por consequência, estarei fornecendo, vamos botar assim nesse sentido, crédito a quem está consumindo. Então, esse modelo a gente vai abordar para saber qual é o tipo de comércio que esse empresário tem, para saber a modalidade que vai melhor se enquadrar à realidade dele. Porque isso muda também, Jadson. Dependendo do tipo de comércio que eu tenho, dependendo do tipo de negócio que eu tenho, é uma modalidade que vai ser mais favorável ou menos favorável. Porque vai ter esse custo separado, se eu botar no modelo híbrido ou se deixar no modelo tradicional. Eu ia mesmo complementar isso. Então é extremamente importante agora entender, Isso. para o empresário entender exatamente o que? O modelo tradicional, o modelo híbrido. O híbrido vai falar agora focado sempre em créditos também, né? Isso mesmo. Então vai mudar porque o modelo híbrido ele passa a tomar crédito na mesma proporção que ele passa a fornecer créditos. Porque lembra que a gente teve outras conversas que a gente vai ter que analisar o nosso fornecedor. Então se eu compro de empresas que são do Simples e elas não estão no modelo híbrido, vai ser um tipo de situação. Se elas estão com esse modelo, vai ser outro tipo que a gente vai abordar daqui a pouquinho sobre isso. Eu vou me colocar sempre em posição do cliente, que sempre pensando na forma do cliente. Vou me posicionar aqui e vou perguntar, porque eu sei que são essas grandes dúvidas que o cliente sempre me questiona. Mas aí a pergunta vem, eu sei, mas eu vou perguntar para a gente discutir isso, né? Porque muitos me perguntam assim, mas Jackson, mas eu sou empresa do Simples Nacional, mas eu também gero crédito para essas empresas. Eu estou me colocando no lugar do cliente nesse momento, tá? Então, assim, eu sei que essas questões, o pessoal me pergunta, mas eu não gero crédito para o meu cliente? A resposta é sim e não, né, Fábio? Na verdade, a reforma ela trouxe uma grande alteração que é o princípio da não cumulatividade ampla. O que isso significa na prática? Eu só vou tomar o crédito do que foi efetivamente pago na etapa anterior. Então, a empresa do Simples, por ela ter uma tributação diferenciada e simplificada, reduzida, ela paga uma alíquota menor de imposto dentro do Simples Nacional. Então, se a empresa não adotar pelo tal do regime híbrido, que é onde ele vai pagar esses novos impostos da reforma, por fora da guia do Simples, ele vai acabar tendo uma tributação menor, uma alíquota menor. Então, o crédito que ele vai passar lá no final é menor. E é isso que as grandes empresas vão analisar no momento de fazer a compra. Como funciona hoje? Se uma empresa do lucro presumido ou do lucro real tomar um serviço de manutenção de uma empresa do Simples, por exemplo, eu vou tomar o crédito do PIS e COFINS na mesma alíquota se o meu fornecedor for do Simples ou se o meu fornecedor for do lucro real ou do lucro presumido, 9,25%. Na reforma tributária, eu vou tomar daquela parcelinha que a empresa do Simples paga lá dentro da guia dela, que de 9,25% vai passar para uma alíquota de 2%, de 3%. Então, o custo do meu cliente vai ser muito maior. E aí, o que ele vai querer na prática? Que o serviço prestado pela empresa do Simples, que não for uma empresa que esteja no regime híbrido, seja menor que o custo do fornecedor do lucro presumido ou do lucro real. Para, no final das contas, o valor ser o mesmo. Entendi. Então quer dizer que modo híbrido gera crédito de imposto completo. Se eu ficar no modo tradicional, eu gero crédito, mas é só proporcional. Então, o híbrido gera isso aqui e o tradicional gera isso aqui. Então, teoricamente, se o meu cliente, na verdade, ele pegar o crédito, se apurado, se creditado crédito menor, ele vai pagar na guia de imposto maior depois. Exato. Então, isso é consequência, eu acredito que o mercado em si, a gente falando um pouco no mercado, a tendência é todo mundo ir para as grandes empresas, estou falando, né? Então, assim, quem é do Simples tradicional para o Simples tradicional, teoricamente não vai mudar nada. Agora, se o meu cliente, para quem eu estou vendendo para uma empresa de lucro real presumido, com certeza ele vai dar prioridade para empresas que geram o crédito e o imposto
100% cheio. Lembrando, Jackson, que a gente vai ter um aumento significativo da carga tributária com IBS e CBS na sua totalidade implantado. Não se tem alíquota ainda, mas se fala de 26% a 30%, vamos botar assim, né, numa escala entre 26% e 30%. Então, esse princípio da não cumulatividade, a ideia é que eu consiga o máximo de créditos na etapa da compra, do processamento, para que eu pague menos imposto depois. Então, quanto mais créditos eu tiver, menor será a alíquota efetiva que eu vou pagar de imposto. Então, eu como Simples Nacional, eu também vou começar a comprar do meu fornecedor que me gere o crédito cheio. Exatamente. A gente tem algumas alterações muito significativas quando a gente fala agora do Simples Nacional. O que eu acredito que vai acontecer? A empresa do Simples, que trabalha diretamente com uma pessoa física, com o consumidor final, ela vai continuar dentro do modelo normal do Simples Nacional. Como acontece hoje? Ela vai pagar uma alíquota reduzida e ela vai vender para a pessoa física, porque a pessoa física não vai tomar crédito. Agora, a empresa do Simples, que preste serviços, que forneça mercadorias para outras empresas, ela vai ter que optar pelo regime híbrido. E aí a gente tem uma mudança significativa em todo o cenário, porque, gente, a gente sabe que hoje as empresas do Simples, elas acabam trabalhando na informalidade, nem todo o pagamento passa por dentro da empresa, às vezes a empresa do Simples o empresário acaba pagando da conta da pessoa física, acaba tendo algumas diferenças significativas ali, né, um controle menor. A empresa do Simples, ela geralmente, ela nasce daquela empresa que eu vou empreender e eu vou começar não com uma parte tão profissional, e ela vai crescendo, e conforme ela vai crescendo, ela vai se profissionalizando. Isso agora acaba. Toda operação do Simples, ela precisa ser registrada, toda operação do Simples, ela precisa contar com uma nota fiscal de suporte. Não existe mais recebimento sem faturamento, porque a tributação, ela vai ser feita lá no banco. A gente tem o chamado split payment, né? Então, no momento em que for feito o pagamento para a empresa, o próprio banco já vai reter o valor do imposto. E aí não existe mais sonegação também dentro das empresas do Simples. Eu acho que essa vai ser a maior mudança que o empresário precisa se adaptar. E aí, a segunda maior mudança. Hoje, como funciona? Eu fiz uma venda no dia 1º de julho, e o cliente me pagou à vista, eu vou pagar o imposto no dia 20 de agosto, a guia do Simples Nacional. Com o split payment, no momento em que o cliente fez o Pix para mim, o imposto já foi retido. Então eu perco esse prazo de 50 dias para trabalhar com o dinheiro do meu cliente. Fábio, esses dias até é curioso agora, já que nós estamos falando do split payment, o cliente me perguntou quanto de período que eu preciso agora de me organizar no meu fluxo de caixa. Claro, é muito, vamos dizer assim, é muito particular, dependendo do tamanho de cada empresa, né? Mas, mais ou menos, para a gente ter uma média, assim, quanto que eu deveria de me preparar o meu fluxo de caixa devido ao split payment? Eu acredito que as empresas precisam deixar um fluxo de caixa de pelo menos 60 dias preparado. Eu também acho, esse era o número que eu tinha em mente. Lembrando que esse fluxo de caixa é em relação aos impostos, né, Então ele vai ter que pegar historicamente em relação ao número de vendas que ele tem e equalizar. Esse cuidado, a Fábio colocou que muitas vezes acaba sendo feito sem nota, ou esse tipo de venda não tem esse registro, vai ser feito posterior. Tu vai ter que ter já bem certinho, saber como é que é o teu faturamento, se eu botasse tudo certo dentro dele, faturasse tudo, 60 dias de impostos a serem pagos, ele vai ter que ter para ter o giro. No bolso, porque vai sair antes. Na virada. Vai sair antes, né? E também eu acho que tem que desmistificar um pouquinho, né? Com esse modelo, ele veio muito claro nessa tendência. O imposto é por fora, né? Ele faz essa mudança. O imposto não é mais dentro. Então, assim, entender o que é teu. Então, lá no cálculo, na composição de preço, saber o teu custo, o teu preço, e esse preço eu tenho mais o imposto separado. Então, começar a separar. Ainda está muito intrínseco o imposto por dentro. É 120, já é 120 com imposto. Não, hoje é 120 mais o imposto. Então, para o próprio empresário entender isso e não computar, porque muitas vezes ele acabava entrando dentro
do lucro, da margem dele, que ele usava esse dinheiro para se financiar, que não vai existir mais. Exatamente. Essa é a maior diferença, Jackson. Hoje, a gente consegue trabalhar por 30, por 50 dias com o dinheiro que é do fisco. Isso não vai mais acontecer, né? Muitas empresas, inclusive, a gente que trabalha com isso diariamente, a gente percebe que muitas empresas acabam deixando de pagar o imposto e pagando o seu fornecedor, pagando o seu funcionário em momentos de crise e faz um parcelamento, faz um refinanciamento. Com a reforma, isso não vai mais ser possível na totalidade. Os impostos da reforma tributária, que são o CBS, que são o IBS, que a gente está falando de alíquotas realmente altas ali no final, né? Se fala em alíquotas finais de 26% a 30% lá em 2033, essas alíquotas, elas vão ser pagas, vão ser retidas no momento do recebimento. Olha. Então só não vai ter a retenção do imposto naquilo que for feito em dinheiro realmente. A gente sabe que hoje não existe mais dinheiro, né? Ou a gente vai lá, paga no boleto, ou a gente paga no cartão, ou a gente paga no Pix. Exato. Né? Não se tem mais trânsito de dinheiro. Então, o valor do imposto ele vai ser retido no recebimento. E aí a gente não sabe o quanto. Se fala em 6%, se fala em 8%, se fala em 10% ali para janeiro, da alíquota do CBS. Mas então eu tô pensando que a cada R$100 que eu receber, na minha conta bancária vai entrar só 90. R$10 vai ficar retido lá no banco e o banco já passa diretamente para o fisco. Olha o impacto que isso vai ter no fluxo de caixa e o quanto é importante que a empresa do Simples esteja preparada para isso. Né? Ô Fábio, voltando aqui então à questão do regime híbrido e do tradicional, então o que me chamou a questão também da atenção, para quem vende para consumidor final, isso mesmo, não impacta, né? Somente para quem é revenda, né? Para quem vende para outras empresas. Se eu vender para outras empresas, as empresas vão fazer uma análise e vão comparar realmente o meu fluxo, né? Se eu vendo por 100, eu, Fábio, vendo por 100 e eu estou no Simples normal, o crédito que eu vou repassar para você é de 2. Então, o custo para ti é 98. O Marco é uma empresa do regime híbrido. Ele vende por 100. Mas ele dá um crédito de 10, então o custo dele é 90. Essa é a análise que as empresas vão fazer. Tá, só para me entender, então quer dizer, eu vendendo para consumidor final, eu, Simples Nacional, vendendo consumidor final. Se eu tiver no modo híbrido, faz alguma diferença ou eu fico no tradicional, na verdade, que é melhor? Não é vantajoso, tu vai pagar mais imposto, porque tu vai pagar IBS e CBS por fora, ele vai ter um custo maior, e tu não vai ter essa necessidade de passar esse crédito, né? Então não há necessidade, por isso da análise do tipo de negócio que o cliente tem, né? Como a gente bota ali, o Simples tradicional é o B2C, ou seja, para consumidor final. B2B, é B2C, certo. B2C. E o B2B, que é o business to business, negócio para negócio, esse sim o modelo híbrido por causa da necessidade de passar o crédito para esse fornecedor. Então, a padaria, a loja, o mercadinho, esses continuam no regime normal do Simples. Prestador de serviço. O prestador de serviço que presta serviço só para pessoas físicas, esses ficam no regime normal. Para pessoas físicas. O prestador de serviço que presta serviço para uma outra empresa. Não, porque daí ele vai precisar do crédito. Por exemplo, hoje, Jacques, você tem a manutenção do escritório. Aí tu vai pedir para fazer a limpeza dos ar-condicionados. Poxa, são muitos ar-condicionados, eu tenho que fazer a limpeza. Tu vai querer se creditar desse valor. Com certeza. Porque tu vai precisar desse valor também, porque tu vai ter que ter o teu custo lá posterior. Então esse vai ter que estar no regime híbrido. Porque se ele vier, ok, tu pode aceitar, como a Fábio falou, eu aceito que tu faça. Só que eu quero saber essa diferença aqui. De 92 para 98, esses R$6 no cálculo simulado da Fábio, alguém vai ter que pagar, porque eu não vou arcar com esse custo, senão tu vai estar pagando esse imposto pro governo. Exato. Então é bem importante se fazer esse cálculo e analisar o tipo de fornecedor que tu tem também. Contexto geral, o que vai acontecer é todo mundo pedindo nota de todo mundo. Teoricamente, vamos falar, né? Empresa, isso que vai acontecer. Todo mundo pedindo nota de todo mundo só. Empresa, com certeza. E aí tem um cliente meu que disse assim, não, mas eu tenho um prestador de serviço meu, ele tem funilaria, ele tem. Só que ele trabalha em casa, autônomo, mas ele não vai abrir uma empresa para me gerar crédito. Ele vai deixar de prestar serviço. Ou vai deixar de prestar serviço. Ou vai ter que ser muito mais barato. Ou vai ter que ser muito mais barato. Essa análise a gente ouviu bastante clientes. O que ele me fornece é tão pouco, não vai valer a pena, ele não vai abrir, também já ouvi isso.
Não sei, agora no começo pode ser que dê conta, mas quando isso for pesando, tiver implantado na totalidade, qualquer centavo vai somar. Então tu vai precisar tomar, porque se tu não estás recebendo, tu estás pagando. Ou seja, ele não me deu nota, tá tudo bem, coitado dele. Mas tu vai pagar esse imposto, essa diferença vai ser paga aqui. Então, no começo até tu aguenta, mas depois tu vai ver que vai ter que mudar. A ideia é, então, a gente começar, por exemplo, a entender um pouco mais sobre indústrias, né? Hoje a gente tem bastante clientes aqui de indústrias têxteis, principalmente, né? Então, provavelmente não, né? Quase certeza, indústrias têxteis que estão no Simples Nacional vão ter que fazer o quê? Vão ter que optar agora em setembro. Não esqueça, não deixe passar essa data. Hoje aqui, a Vilmar Contabilidade, nós estamos atentos para todos os clientes aqui, mas você que não é cliente nosso aqui, converse com o seu contador, não deixe passar essa data aí em setembro, essa opção, esse estudo que você precisa fazer. E precisa estudar, Jackson, porque assim, a gente sabe que nem sempre o que a gente vê na contabilidade das empresas do Simples é a realidade financeira. Então, antes de você pedir para o seu contador fazer uma análise, você precisa realmente comparar se aquilo que está lá no teu balanço tem a ver com a tua realidade financeira. Senão o teu contador pode te indicar algo que não vai ser o melhor para tua empresa, não vai ser o ideal para tua empresa, tá? E um outro ponto importante também, quando a empresa do Simples optar pelo regime híbrido, o que é o regime híbrido? Ela vai pagar o CBS e o IBS por fora, ela vai começar a ter débito e crédito. Para o empresário lá do passado, é equivalente ao que a gente tinha lá no Super Simples, que a gente pagava o ICMS por fora, né? Antes de 2006, que a gente teve a implementação do novo Simples. Então, vai ter que tomar crédito e a empresa do Simples vai ter que começar a analisar se o fornecedor dele tá dando crédito também. Então, gente, é uma mudança não só na contabilidade, é uma mudança para quem faz o fechamento dos contratos lá do Simples Nacional também, para ver se o fornecedor dele também vai dar o crédito. Para vocês, como todos, acredito que quem não saiba, também tem uma indústria têxtil, né? Então, uma indústria que faz etiquetas, né? Então, o que acontece? As grandes empresas que a gente atende, eles já estão disparando, já estão ligando. Qual vai ser a opção do regime de vocês em setembro? Eles já estão perguntando para nós já. Se eles já estão perguntando, você entendeu que eles já estão fazendo a pesquisa. Se você não for e você não optar, eles vão começar a direcionar para outro... Vão analisar outro fornecedor. Outro fornecedor. Simples assim. Porque muda muito o preço. Muda muito o preço no final, né? O cálculo não é tão simples quanto se falou e se divulgou tanto na mídia. Por quê? Lembrando, né, Fábio? Não adianta só, tipo, beleza, eu sou venda para consumidor final. Eu não vou optar pelo Simples tradicional, não vou pagar crédito. Mas não vou fornecer crédito. Só que lembra que se eu não forneço, eu não tenho direito a me apropriar desses créditos também. Então essa conta tem que ser feita também. Qual é meu custo de produção com ou sem crédito, pagando ou não pagando IBS e CBS por fora. Porque o sistema que o IBS e CBS adotou eu tomo crédito na medida que ele é pago, ou seja, o meu fornecedor, a cadeia anterior tem que pagar. Então, se eu não forneço crédito, eu não posso tomar crédito também. Então, é mais uma variável que eu vou ter que botar na conta e ver se isso vale a pena ou não, qual o modelo que a gente vai ter que adotar. O Marco fez uma fala muito feliz agora. A reforma tributária, ela foi vendida como algo que vai simplificar o nosso sistema tributário. Mas a gente que está aí todo dia acompanhando, estudando, vendo as alterações, a gente vê que não. Ela é tão complexa quanto o atual sistema. Ela não é como no exterior que você vai lá e paga a diferença no comércio. Não é assim. Ela tem um sistema de débitos, de créditos, de análise de fornecedor que tem que ser feita. Você vai se tornar um fiscal do seu fornecedor. Se o teu fornecedor não estiver pagando o imposto, você não pode tomar o crédito dele. Então foi mais um sistema extremamente complexo que foi criado e que vai afetar todas as empresas, as grandes e as pequenas, e que, na minha opinião técnica, desfavorece o pequeno empresário no nosso país. Desfavorece muito, porque ele vai criar regras que até o momento o pequeno empresário não precisava acompanhar, controles que ele não precisava ter, que ele não precisava seguir. Então,
todas as empresas precisam analisar e acompanhar o que está sendo feito dentro da reforma tributária, porque senão vai chegar no início do próximo ano e a conta vai ser maior. E quem vai botar a mão no bolso para pagar é o empresário. E lembrando que vai impactar nas contabilidades também, Jackson, porque o teu cliente, ele vai querer que tu assuma essa responsabilidade, mas essa responsabilidade de controlar o teu fornecedor, de entender, isso não é da contabilidade. Então, ele vai ter que se adaptar internamente, criar esses mecanismos internos e aí fazer algo que ele não fazia para uma empresa do Simples, diferente de uma do lucro real, que já tinha esse tipo de controle, esse tipo de situação, do que do Simples. Então, vai impactar em todos os negócios, em todos os comércios. Então, a gente vai ter que estudar muito. Sempre se falou que Simples Nacional no primeiro momento não iria impactar em nada, né? Era só mais lá para metade do projeto da reforma. Já começou direto. Setembro você já vai ter que saber. Você já tem que saber o que você vai fazer. Exatamente. Como vai funcionar isso? Ao invés de a empresa, em janeiro do ano posterior, regularizar os débitos e fazer opção pelo Simples, agora ela precisa estar regular em setembro. Em setembro ela já vai fazer a opção pelo Simples Nacional e ela já vai ter que dizer para o fisco: eu quero estar no regime regular do Simples, que é o que existe hoje, ou eu vou para o regime híbrido. E isso vai valer para os primeiros 6 meses de 2027. E aí ela vai ter que verificar nesses primeiros 6 meses se o regime híbrido para ela foi vantajoso financeiramente, foi competitivo no mercado, ou se ela está perdendo para outras empresas. E aí, se isso não acontecer em março do ano que vem, ela pode optar para o segundo semestre. Então, gente, olha o impacto que isso vai ter para o empresário, Jackson, e olha o impacto que isso vai ter para a tua operação. A gente vai ter que acompanhar aqui dentro da contabilidade, ajudar os nossos clientes, né, a verificar se ele está pagando mais ou menos imposto. Então, agora levantou uma questão importante aqui. Então, setembro eu faço opção sim ou não. Então, eu posso optar. E também, se futuramente, daqui a 6 meses, que nem você falou, você vê que não é vantajoso eu estar no modo híbrido, eu posso voltar à opção novamente. Mas lembrando que tu vai optar em março para voltar, porém efetiva-se essa mudança no segundo semestre. Em julho apenas, né? Então, o que eu optar agora em setembro vai valer para os primeiros 6 meses de 2026. 27, isso. O que eu optar em setembro vai valer para os primeiros 6 meses de 2027. Ou seja, a decisão tomada agora vai valer por 6 meses efetivamente. E aí você vai entender em 6 meses tal. Só que assim, a carga vai aumentar, então ou vai diminuir. Ou então não, vai depender muito se eu vou ter crédito, se eu não vou ter crédito na minha operação. Pode ser, existem casos, se eu sou uma indústria e eu tenho uma margem pequena, a maior parte do meu valor de venda é o custo da minha matéria-prima, pode ser que o regime híbrido seja vantajoso para mim. Mesmo que eu venda para o consumidor final. Mesmo que eu venda para consumidor final, porque minha margem é muito baixa, pode ser que o meu crédito compense. Entendi. Por isso que a gente precisa fazer contas. E essas contas, ela vai ser feita só pela Vimar? Não, ela precisa ser feita em conjunto entre o empresário e o seu contador. Por isso que é muito importante a gente ter uma análise de se a contabilidade reflete a realidade financeira do meu cliente, para daí eu poder fazer a simulação. Entendo. Então quer dizer, daqui para frente, empresa de Simples Nacional que não tem só reforçando, né? Quem não tem uma contabilidade meio que organizada, pode gerar um problema futuro com isso. Mas voltando à questão do híbrido, Fábio. Por exemplo, assim, eu sei que vai gerar essas dúvidas. Tá, mas eu que não sei, tá muito em cima, eu vou ou não vou? Na dúvida, qual seria uma opinião de vocês hoje, assim? Não tenho tempo para fazer estudo nenhum, minha contabilidade não está organizada, não quero perder cliente. Na dúvida, o que seria uma sugestão? O correto, a gente sabe. Você tem que pegar, fazer uma simulação, fazer um estudo, realmente se vale, não compensa, sim ou não. Mas eu sei que vai gerar essa dúvida, Jackson, que muitas pessoas vão me perguntar, tá, mas
Na dúvida, o que você faria? Analisa quem é o teu cliente. Se o teu cliente principal, se a maior parte das tuas vendas são para consumidor final, para pessoa física, você continua no regime normal do Simples, né? Agora, se os teus clientes são empresas, você vai para o regime híbrido. Né? Por exemplo, nós, Jackson, contabilidade, nós vamos ter que optar pelo regime híbrido para dar crédito para o nosso cliente. Não tem outra opção. Porque nós prestamos serviço para empresas. Exatamente. Agora, a padaria que vende o pãozinho, que vende a cuca para a pessoa física, ela vai continuar no regime normal. E é importante o empresário participar. Porque, por exemplo, eu tenho uma padaria da qual 50% do meu faturamento é entrega para empresas. Eu faço cafés, eu entrego almoço para empresas. Então tu vai ter que analisar também. Não é tão simples, mas a regra geral é consumidor final, simples tradicional. Empresa, modelo híbrido. Ponto. E aí, aquele que está no tradicional, ele vai ter que analisar qual é o percentual que eu vendo para pessoas jurídicas. É um percentual muito pequeno, 5%, 10%, ok, mantém aqui que não vai ter tanto problema. Né? Agora não, é meio a meio. Mais uma vez, fazer conta de novo. E aí entender qual é. Esse é o cenário. Não, vamos lá, é o risco de 6 meses, entendeu? Eu prefiro ir para, vamos lá, preferir é uma situação, né? É um modo de falar, né? Mas assim, vale mais durante 6 meses estar dentro do híbrido e não perder cliente, sim, do que ficar no tradicional, no modo normal e o cliente diz assim, meu amigo, eu não vou mais comprar de você porque você não me gera o crédito. Olhar bem a matéria-prima, né? Por exemplo, um restaurante da qual a grande parte, tudo deles eu preciso de crédito, eu vou tomar, mas vem numa proporção mais baixa, vai valer a pena ou não? É tudo fazer conta, gente. É muita conta que precisa ser feita e volto a dizer, não é tirar da reta, não é tirar do nosso, mas é que o empresário tem que participar ativamente nesta conversa, porque é ele que entende que tipo de fornecedor, eu pego isso aqui, não adianta, como a gente ouviu, o meu não vai mudar o modelo dele, ele não vai me fornecer nota porque ele nunca forneceu. Ok, então você vai assumir o modelo tradicional. E aí você vai pagar mais caro. Ponto. Tu vai assumir essa conta. É isso que o empresário tem que entender. E um outro ponto muito importante, gente. Não existe mais sonegação com a reforma tributária. A sonegação acabou, porque a retenção do imposto, ela vai ser lá no recebimento. Então, a gente não vai mais ter esse valor por fora, não vai mais existir a meia nota, não vai mais existir o jeitinho de dar, né, de sonegar. Isso acaba. Todo mundo vai começar a pagar imposto. Isso é uma tendência de... Com a reforma tributária, não vai mais existir a sonegação, porque a gente tem o que eles chamam de fornecedor idôneo. Então, todas as empresas, para ela fornecer e para eu poder tomar o crédito dela, ela vai ter que ter CND, ela vai ter que entregar as declarações em dia. E eu, como cliente dessa empresa, eu vou ter que acompanhar, senão o fisco pode vir e fazer a glosa desse crédito. Então, gente, todo mundo vai ter que, o mercado vai começar a fiscalizar o seu fornecedor. Eu, na posição de cliente, vou fiscalizar se a Vilmar, como meu fornecedor, está pagando o imposto em dia. Entendi. Isso vai se tornar uma cadeia dentro do mercado. Lembrando que são 2 momentos, né? O crédito ele é gerado no ato do fornecimento do serviço, da entrega da mercadoria. Ponto. Ou seja, gerei a nota fiscal, o crédito é gerado. Porém, esse crédito ele só vai ser efetivado ou tomado mediante o pagamento desse imposto pelo fornecedor. Ou seja, nós emitimos uma nota para a Vilmar. A Vilmar só vai poder se creditar desse crédito ali quando efetivamente eu tiver pago essa nota ali, ter pago o imposto. Por isso que a importância do split payment, que ele já sai na hora, tu tá acreditado, tu tá seguro. A figura que a Fábio fala da nota fiscal idônea, do fornecedor idôneo, também muda, porque se eu não pagar e eu optar pelo regime da qual eu faço o pagamento por fora desse imposto, eu não poderei me creditar lá na frente. Então eu vou ter que tomar cuidado com o quê? Com o meu fornecedor também. Saber se ele usa o split payment, se ele fornece, então assim, o cuidado é redobrado, né? Mais uma vez o fisco tira o papel dele fiscalizador e bota na mão dos empresários para ele fazer o papel que era dele. Nós temos uma simulação, Fábio, chegasse a montar... Temos uma simulação. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma empresa que ela só vende para consumidor final. Vamos dizer que isso aqui seja
padaria, né? Ela tem um faturamento mensal de 30 mil, uma alíquota efetiva do Simples de 4%. Ela vai pagar no mês a mês R$1.200 de imposto, ela não vai ter que debitar, não vai ter que creditar, não vai ter controle nenhum, a contabilidade dela não vai ter que fazer nenhum acompanhamento diferente, nenhum débito e crédito na operação dela. Não importa o crédito aqui, porque ela só vende para consumidor final, ela não vai passar o crédito para frente. R$1.200. Agora o próximo slide, por favor. Aqui eu tô falando do B2B, quando eu vendo para empresas. Então, se eu for simples tradicional e eu vender por R$20 mil, o custo de quem tá comprando de mim é 20 mil. Agora, se eu tiver no regime híbrido, o que vai acontecer? Eu vou passar o crédito. Essa alíquota aqui de 26,5 é lá pro final, tá? É a alíquota que se estima lá em 2033, quando IBS e CBS tiver implementado na totalidade. Eu vou dar um crédito de 5.300. O custo para o meu cliente vai ser de 14.700. Gente, olha a diferença, impacto, olha a diferença de valor que eu tô gerando. Eu vou pagar 5.300 sendo empresa do Simples, de IBS, CBS? Não, porque eu também vou tomar crédito na minha operação. Então eu vou ter que controlar os meus créditos, eu vou ver se o meu fornecedor também repassa crédito e pode ser que eu vou pagar 1.300. A gente tá falando em empresas. Notas de empresas maiores de 20 mil não são incomuns, são bem comuns até nessa situação. Exato. Então, 20, 30, 50 mil reais. E até maiores. Então só nesse exemplo, se eu comprar de uma empresa tradicional do Simples, é 20 mil o meu custo. Absorve 20 mil. Acabou, se não pronto, gera, acabou, não gera um crédito, não gera nada. Agora, se eu estiver comprando de uma empresa do modelo híbrido, mesmo do Simples do modelo híbrido, se for essa alíquota, né, que ainda não tem definição, e lá em 33, eu estaria tomando de crédito R$5.300, com um custo efetivo de 14.700. Olha a diferença para o empresário de ter só 14 mil, pagar 14 mil ou pagar 20. Então, só complementando, deixando o modo tradicional, eu não ganho esses 5.300. Eu pago 20 e eu ainda tenho que pagar meu imposto cheio lá no final. É isso mesmo. Assim eu tenho crédito de 5.300. Olha só a diferença do híbrido pro tradicional. E é por isso que uma empresa vai fiscalizar a outra, porque a diferença, o valor financeiro é muito alto, gente. No exemplo do Jackson, né, ele produz etiquetas. Se ele for vender para a indústria têxtil e ele ficar no regime normal, a etiqueta dele vai custar 20 mil para o cliente dele. Se ele for para o regime híbrido, a etiqueta vai custar 14.700. Quem não vai querer esse crédito? Qual é a empresa que não vai querer esse crédito? E da mesma forma, você também vai querer crédito do teu fornecedor, de quem produz, de quem fornece para ti a matéria-prima, porque você não vai querer pagar 5.300 de imposto lá no final da conta. Você vai querer tomar crédito para pagar 1.000, para pagar 300. Com certeza. Outra coisa, eu sei que o pessoal também vai questionar, tá, mas e se eu continuar no modo tradicional? Vamos tomar esse exemplo de 20 mil aqui, mas e se eu der um desconto de 5.300 para o meu cliente? Vai ser viável para tua operação dar um desconto de 5.300? Hoje eu não tenho essa margem hoje. É isso que eu queria botar. Alguém, os nossos telespectadores lá podem perguntar, mas da onde que saiu esses 5.300, né? Que mágica é essa que agora eu consegui? Custava 20, eu consegui dar crédito 5.300. Não é que eu vi mágica, porque eu optei pelo modelo híbrido, eu também tomei crédito na etapa anterior, então eu estou só repassando esse crédito. O custo é o mesmo de quem produz por 20 mil e vende por 20 ou vende por 14.700, o custo é o mesmo, gente. Se é a mesma qualidade, se é o mesmo material, é exatamente o mesmo custo. Vai variar pouco, porque tu pode ter uma negociação específica ali, mas o que eu tenho aqui é que eu estou tomando créditos da etapa anterior e repassando esses créditos. Muito bem colocado isso aqui, tá? Então, assim, ficou muito claro agora que eu não tenho margem de desconto para 5.300. Eu não tenho. Agora, para eu ganhar esses 5.300, eu ganho do meu fornecedor o crédito. Então, eu só estou repassando. Então, eu também vou olhar para trás na minha cadeia produtiva, e é isso que eu falei antes, vai depender de qual é o teu tipo de negócio, porque tu tem que olhar para trás. Quanto que eu tomaria de crédito se eu fosse para o modelo híbrido? Ah, é tanto. Será que eu seria mais ou menos competitivo? Então tem que tomar esse cuidado e é fazer conta, gente. Só que o problema é que assim, nós já estamos na metade do ano. Setembro é a opção. Tem pouco tempo para fazer conta agora. Mas, Jackson, a nossa equipe está preparada para ajudar os nossos clientes a escolher
qual é o melhor regime. Então, você que é empresário, que faz a contabilidade conosco, procure nossa equipe fiscal, que eles vão auxiliar vocês para fazer a melhor opção. E só complementando a Fábio, além de procurar a gente, dentro de casa faça o seu dever também. Olhe bem quem é o teu fornecedor, qual é o teu custo operacional, quais são os teus custos de produção, para que a gente aí sim, em conjunto, consiga construir algo bem bacana para ti, empresário, para a gente optar por esse modelo. A opção não é tão simples quanto é um ou outro. É um estudo que começa a fazer pelo teu fornecedor, de quem você compra. O estudo começa desde lá, de quem você compra, só do Simples ou também do presumido ou do real? Teu fornecedor, é a mesma coisa como eles fazem comigo hoje. Eu vou fazer com o meu fornecedor também, igual. Vou questionar ele também. E aí, como é que você vai ficar no tradicional ou você vai no híbrido? Eu quero o meu crédito cheio, tá? Porque se eu não pego cheio, eu também vou pagar cheio aqui. É isso mesmo. Então, é muito bem colocado. E é um exemplo simples, são 20 mil reais. Para uma empresa não é muita coisa. Gente, aonde tirar 5.300 para dar desconto no teu cliente? Tu não tem nem margem. Não tem margem. Tu não tem de margem de lucro para isso, não tem como tirar. Esquece. Então, essa opção. E aí a gente pensa, a decisão é simples ser tomada em setembro? Não, porque se eu perder várias vendas ao longo do coisa, eu quebro em 6 meses. Também que vamos falar assim, claro, existe o estudo, tem que ser feito da mesma forma, mas tudo caminha para quem vende para empresas, tem que ir para o modo híbrido. Tá meio assim. O mercado vai te pressionar. Ele vai pressionar para ir para esse lado. Não vai ter muito que escapar. A opção de ficar no tradicional tem que ser muito bem calculada. Porque depois que você optar é 6 meses. São 6 meses e 6 meses você pode perder muitos negócios. Exatamente. E isso, hoje, com a realidade do Brasil, não conheço empresa que consiga sobreviver 6 meses levando o ré dessa forma. Então, assim, ela vai ter que ter bem esse cuidado. Bom, gente, assim, eu acho que ficou bastante claro o nosso bate-papo aqui, para a gente também não estender demais. Sim. Ficou muito claro essa questão, gente. Tenham dúvida, nos procure. Fábio e Marco, tem alguma coisa que querem complementar ainda? Façam contas, façam muitas contas, olhem para dentro do negócio, realmente conversem com os contadores, vejam se o número que está lá no teu balanço reflete a realidade financeira da tua empresa, para daí colocar as contas no papel, né? E, gente, vai ser um reflexo muito importante no fluxo de caixa das empresas, o pagamento do imposto antecipado, tá? Então, assim, as empresas precisam estar preparadas, Jackson, porque vai ter empresa que não vai se preparar para essa transição e vai quebrar no próximo ano. Simulem o quanto que você tomaria de crédito se fosse para o regime híbrido, né? Quanto que eu tomaria? Ah, mas não tem alíquota definida. Você pode fazer com 26,5, pode fazer com 28, com 20, com 10, o número que você for. É a mesma proporção de crédito que você vai tomar, será o imposto que vai pagar. Então, olhe para trás também, antes de tomar a decisão, se eu continuar fazendo esse modelo simples, eu não tenho crédito, mas se eu mudar para o híbrido, eu vou ter crédito. Então, qual é o meu custo lá que eu tenho de matéria-prima? Quanto eu me apropriaria? Por exemplo, eu tenho tudo é interno. Vou botar um exemplo também que a gente não tocou nesse assunto, só finalizando. Tudo é interno, então eu não tenho como tomar crédito do meu funcionário, mas a minha empresa terceiriza tudo. Eu vou tomar crédito do serviço prestado. Então eu tenho que também entender se esse crédito vindo do serviço que é prestado para mim, ele vai impactar. Então mesmo que eu venda para pessoa física, mas tudo é terceiro a minha produção, talvez o modelo híbrido seja interessante também. É fazer conta. Mas vou dar uma palhinha aqui. Sabe o que vai acontecer, gente? Porque assim, o espaço está curto de fazer planejamento. Tá? Eu sei que é curto, mas o que acontece? Eu acredito que a maior parte das empresas vão fazer o quê? Vão optar pelo modo híbrido, vão pagar uma carga de primeiro momento um pouco maior, vão entender, eu estou pagando muito imposto, eu vou começar a olhar para trás. Aí vão começar a cobrar. Só que isso vai ser, naturalmente isso vai acontecer com todas as empresas. É todo mundo olhando para o teu fornecedor e começar a buscar crédito também. Igual. Exatamente. É buscar crédito. Doeu no bolso, cara, de algum lugar vai ter que baixar meu imposto. E vai olhar para trás. E vai começar a buscar. Aí o pequeno não gera crédito, vai fazer ele gerar crédito também. Gente,
a ideia era essa. Não sei se ficou alguma dúvida, gente. Qualquer dúvida, comente no nosso vídeo. Esse vídeo vai ficar disponível para quem é cliente da contabilidade, quem não é quem não é cliente da contabilidade. Nos procurem, tirem suas dúvidas, estamos à disposição aí. Nós temos uma equipe especializada nessa parte da reforma tributária. Gente, agradeço aí o tempo de vocês. Muito obrigado, Fábio e Marco, por esse tempo aí, bater esse papo e trazer essa experiência, esse conteúdo pra gente. Gente, acompanhe a gente para os próximos vídeos. A gente sempre está trazendo bons conteúdos aí para você acompanhar. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente.